O vídeo de hoje a gente vai falar sobre colonização da América Espanhola. Para a gente começar a falar sobre a colonização da América, a parte que foi colonizada pelos espanhóis, antes nós vamos falar sobre quem os espanhóis encontraram aqui, que eram os indígenas. Vamos falar dessas civilizações indígenas antes do espanhol chegar, como que eles viviam antes do espanhol chegar. Certamente você já deve ter visto a aula em que eu apresentei os maias, incas e astecas, né? Nessa aula, a gente descobriu que os indígenas dessa região, que se estende do Peru até o México, que hoje a gente conhece como América Latina, né? Você deve ter percebido que tem alguns aspectos comuns entre esses indígenas, como, por exemplo, o fato deles praticarem a agricultura, o pastoreio. Sobre a religião, essencialmente eles são politeístas. Você deve lembrar também que eles eram muito socialmente, uma divisão social bem dividida, em que havia o imperador, e esse imperador ele era acima de todos, o poder dele era um poder divino, né? Enfim, você notou que esses indígenas tinham uma cultura muito rica e um modo próprio de viver deles, né? E agora a gente vai entender como que o espanhol consegue destruir tudo isso em menos de 100 anos. Nós dividimos esse tempo, da chegada dos espanhóis na América até esse tempo que eles levam para colonizar, civilizar, que eles chamam, né? O indígena, para ocupar de fato esse território, a gente pode dividir esse tempo em encontro, conquista e colonização. É só uma forma de tentar entender melhor esse período. Então, partindo por essa divisão aí, vamos falar primeiro do encontro. Gente, como que foi o encontro entre o indígena e o espanhol? O Colombo, né, que era o navegador financiado pela monarquia espanhola, ele sai em viagem para a América, né, e chega aqui em 1492, onde hoje é a região do Caribe, República Dominicana, Haiti, Jamaica, depois Porto Rico, enfim. Ele vai chegar nesses lugares e ele vai encontrar o quê, gente? Ele vai encontrar a natureza bela e mais nada? Não, né? Ele vai encontrar os indígenas. Aí, o que o espanhol pensa quando ele encontra esses indígenas? Nossa, que bela cultura, que linda gente, vamos respeitá-los para sempre, viver feliz para sempre? É claro que não, né, gente? Não vai ser isso que vai acontecer. É claro que acontece justamente o contrário, né? Então, esse encontro é marcado por esse olhar do espanhol. Aí começa o que a gente chama de conquista. O período de conquista ele foi marcado pela superioridade cultural do branco, do espanhol, em relação ao indígena. Por isso, ele menosprezou, destruiu e pôs fim, exterminou de cara mais de 50 milhões de indígenas. Então, esse período da conquista foi um período terrível da história da humanidade, em que os espanhóis dizimam esses... Então, vamos tentar entender aqui como aconteceu essa conquista. Primeiro, gente, vamos falar dos adelantados. Os adelantados foram os primeiros encarregados da colonização. Os que vêm à frente, os que vêm adiante, aqueles que são responsáveis de já propor as primeiras investidas no território, né? Agora a gente vai ver então como acontece essa conquista. No caso dos astecas e dos incas, uma vez que a civilização maia já tinha acabado. Naquelas aulas passadas a gente entendeu que a civilização maia foi a primeira a desaparecer. Então, como que vai acontecer essa conquista pela mão desses adelantados? Quem são esses adelantados? O Cortés e o Pizarro, eles que são os responsáveis por esse primeiro contato com os indígenas, aliás, primeiro contato não, mas com as primeiras investidas no sentido de conquistar aquele povo, de conquistar o território, que na verdade não foi nada mais, nada menos do que acabar com a cultura deles, acabar com os povos em geral.
Então, gente, vamos falar primeiro sobre a conquista do Império Azteca, um grande império indígena. O Império Azteca era muito grandioso, como eu acabei de falar. Hoje ele estaria na região, ele se localizou na região onde hoje é o México ali. E o adelantado que cuida da conquista desse território é o Cortés, né? O Cortés, ele usa uma tática para conquistar esse império. Como que uma pessoa ou tão poucos espanhóis conseguem conquistar um império tão grande, né? Ele usa as próprias rivalidades que tem dentro do Império Azteca. Os indígenas, inimigos do grande imperador Montezuma, acharam que encontraram um aliado no Cortés. Mas, na verdade, eles estavam se aliando àquele que seria o destruidor de todos os astecas. Então, ele entra tentando acirrar as rivalidades próprias dos indígenas astecas, porque eles têm essa lógica de rivalidade entre eles, né, entre as tribos e tudo mais. Então, ele usa disso para conseguir angariar a confiança de alguns indígenas contra o grande imperador Montezuma. Então, gente, guerras e doenças trazidas pelo branco acabaram com aquele povo. Guerras provocadas, instigadas justamente pelo Cortés. O caso Inca não foi muito diferente, gente. O Império Inca também era um grande império governado por um grande imperador conhecido como Sapa Inca, né? Como era chamado. E o adelantado que cuida do processo de conquista na região Inca era o Pizarro. E o que fez o Pizarro ter sucesso na conquista dessa região, que se estende hoje, onde é ali Peru, Cordilheira dos Andes, também foi os conflitos internos relacionados à sucessão do império. O Pizarro, ele se aproveita dessa situação conflituosa interna de sucessão do imperador e usa disso para conseguir conquistar aquele povo. De forma cruel, ele assassina o imperador e toma o controle dessa região também. Agora vamos falar sobre colonização. Imagine que você acabou de descobrir um território. Acabou de descobrir. Nenhum europeu conhecia esse território. E detalhe, né? Existem outras monarquias que podem chegar e tomar seu território a qualquer momento. Ainda tem esse risco ainda. Então, gente, a necessidade de colonizar era urgente, né? Não tinha como deixar para depois. Colonizar é o que, gente? Colonizar é ocupar, tornar aquilo seu. Vamos pensar um exemplo aqui para você entender isso melhor. Se alguém tem um lote, imagine que uma pessoa tem um lote e deixa esse lote lá, largado, em outra cidade, por vários anos, por décadas. Aquele mato todo crescendo, aquela coisa toda. O que você acha que vai acontecer com esse lote, com essa propriedade, né? É provável que ela seja tomada, né? Ou apropriada por outras pessoas, né? O território ocupado pelos espanhóis, gente, tem a mesma necessidade de ocupação que esse lote que eu usei como exemplo para vocês. Colonizar é ocupar, burocratizar, estar presente, tomar conta, administrar. Isso que é colonizar. Então agora, vamos pensar como que foi feita essa colonização. Como que ela aconteceu? Quais foram as estratégias? Quais foram as instituições criadas para facilitar essa administração? Bem, havia todo esse corpo burocrático de administração, ele não estava só na América, mas também fora, lá na Espanha.
Então, tem as instituições encarregadas da administração lá na Espanha e as instituições aqui na América, mas locais. Então, primeiro vamos ver as instituições que estão lá na metrópole, ou seja, lá na Espanha, ok? Primeira delas, a Casa de Contratação. A Casa de Contratação, gente, era o órgão que cuidava do comércio entre a colônia e a metrópole. Aquela relação de sempre, né, do mercantilismo, de vender manufaturas para a colônia e importar produtos agrícolas da colônia, tá bom? O segundo órgão administrativo aí é o Conselho das Índias. Esse órgão, gente, é o órgão maior administrativo fora, lá na Espanha, que centralizava a administração da colônia. Como que acontecia isso? Era de onde vinham os mandos e desmandos da metrópole para a América, né? Fazer algumas leis, por exemplo. Agora vamos falar das instituições que ficavam aqui na América, lá na América Espanhola. Primeiro, vice-reinos. Os vice-reinos eram grandes unidades administrativas, a maior unidade administrativa na América, né? Depois dele, tinha as capitanias gerais, que eram unidades administrativas menores, responsáveis pela administração, pela segurança, justiça, e ainda depois das capitanias gerais, tinha os cabildos, que também cuidavam de uma administração, mas era uma administração mais local. É como se fosse uma espécie de Câmara Municipal hoje. Era uma administração mais local que atendia as necessidades locais. Então vocês percebam que esses órgãos todos, da Espanha até as vilas, as primeiras vilas formadas, formavam todo o corpo burocrático da administração da colonização da América Espanhola. Agora vamos pensar como que era organizada essa sociedade da América Espanhola, essa sociedade colonial. Havia divisão? Acho que sim, né? Então vamos ver aqui. Vocês estão vendo aqui do lado aquela famosa pirâmide social e vão acompanhar aqui então comigo. A sociedade colonial era dividida da seguinte forma. Na base estava quem, gente? Na base estavam os indígenas e negros escravizados, né? Eles que serviam de mão de obra, que movimentavam a economia e eram sempre os explorados, né? Acima deles estavam os mestiços, que eram artesãos, comerciantes, que sobreviviam do trabalho e do salário. Eram mestiços de indígenas, né? De negros. E quase no topo, mas não no topo, e esse detalhe é muito importante, não era o topo, mas era quase o topo, estavam os crioulos, os filhos de espanhóis nascidos na América. Era uma elite já nascida na América, né? Mas que nunca seria como os chapetones, que eram os espanhóis mesmo, que geralmente que era a maior elite, né, a elite mais rica, e ficavam inclusive encarregados da administração dos altos cargos públicos. Então eles estão no topo aí da pirâmide. Então vocês percebam que é uma sociedade desigual, ok? E a economia, gente? Como que fica essa economia colonial da América Espanhola? Bem, a economia era basicamente baseada na agricultura e na mineração, com mão de obra indígena, que trabalhava em regimes conhecidos como repartimento e encomenda. E o repartimento também é conhecido como mita, vocês podem ver esse termo também algumas vezes. Ambos regimes de exploração, exploratórios do indígena, né? Que geralmente trabalhavam na mineração e também na agricultura. Mas na agricultura, geralmente eram monoculturas de cana-de-açúcar, algodão, era empregado mais a mão de obra negra escravizada. Então, essas agricultura e a mineração eram o carro-chefe da economia colonial e baseada na mão de obra
escrava e servil escrava também, né? Não escrava porque eram regimes peculiares, que vocês vão com certeza aprofundar no estudo de vocês, que é o repartimento e a encomenda. Mas os indígenas trabalhavam em troca de pouco salário ou em troca de pagar impostos aos espanhóis.